Vamos contar essa história que é interessante, chamou a atenção da internet. O Igor Guimarães, para quem não conhece aí, ele é um dos principais comediantes da sua geração, né? Ele é um comediante de 31 para 32 anos e tá aí nos últimos 3 anos bombando. Eu particularmente acho ele engraçado. Eu conheci ele aí por uma amiga, mas vamos falar de dois assuntos dele que eu achei bem interessante, né? Igor Guimarães, o maior homofóbico com quem cruzei foi eu mesmo, disse o humorista sobre se assumir gay. E eu lembro quando o Igor se assumiu gay, porque coincidentemente nesse dia eu tava ouvindo Pânico, né? Ele começou a bombar ali no Pânico, né? Com seu personagem lá, advogado Josias, e nesse dia eu lembro que eu tava ouvindo o Pânico, eu tava assistindo, ele se assumiu gay, né? Foi uma coisa assim que não foi planejada, foi inesperada. E aí ele contou sobre essa experiência, né? Como foi esse processo de assumir gay e como ele tinha dificuldade de se aceitar. E ele falou dois momentos que eu achei interessante, né? Esse momento de se assumir gay e como foi contar para a família dele, né? Que é uma família, o pai parece que era evangélico, e o momento de dificuldade que ele passou quando o pai ficou doente, né? E ele se assumiu gay 1 ano antes do pai morrer. Então a gente vai contar essa história para vocês, né? Ele deu várias entrevistas falando sobre isso, né? Ele se assumiu em 2018, né? Assim, eu acho que se assumir em qualquer situação da vida, dependendo, é muito difícil, né? E a gente vive num mundo hoje em dia que as pessoas não querem mais ouvir, as pessoas se sentem sozinhas mesmo em muitas situações, né? E o Igor falou que esse processo para ele foi difícil por muito tempo, ele não queria admitir, não queria entender. Ele fala até que a Nani People, né, que ele começou a trabalhar com ela em alguns programas depois que ficou famoso, ajudou ele nesse processo de entendimento, né? E agora ele se sente muito feliz. Mas ele falou o seguinte, falou, eu me assumi em 2018 e ele falou que ele fez uma carta, era no Dia dos Pais, ele reuniu, tava a família inteira lá, ou pelo menos grande parte da família, umas 8, 9 pessoas, e ele começou a ler uma carta falando sobre isso, onde ele se assumia gay. E ele falou que algumas pessoas começaram a chorar, algumas pessoas começaram a rir, a avó dele não entendeu nada, porque ela não ouviu direito, mas ele falou que no final ele ficou muito feliz, porque a reação foi a melhor possível, que a família apoiou ele bastante, principalmente o pai dele, com quem ele tinha até um certo receio, né? O pai dele ali era um senhor mais assim, mais antigo, era uma pessoa mais evangélica, mas ele ficou surpreso com a reação do pai dele. Ele falou que a reação do pai dele foi super positiva. O pai dele super abraçou ele, super ficou feliz. E ele falou que 1 ano depois o pai ficou doente. E ele falou sobre esse momento também ali na entrevista que ele deu para um podcast ali, o Vênus, que ele estava falando sobre saúde mental, tal, que a terapia também foi importante nesse processo, tanto dele se assumir, e depois a terapia foi importante ali quando ele começou a se sentir muito cansado com a rotina do trabalho. E ele falou sobre esse momento, assim, que antes do pai dele morrer, o pai dele foi internado, ele falou que foi um momento muito difícil ali, vendo o pai extremamente debilitado, sabe, sem poder fazer muita coisa. E o pai dele foi sempre um cara muito forte, assim, e a doença deixou ele muito mal. E ele contou sobre isso, né, o processo de se assumir, né, que foi um processo demorado, né, ele tinha muito preconceito com ele mesmo, ele falou assim, não, eu tinha muito preconceito, eu não queria aceitar, ficava com raiva, mas depois eu fui entendendo, e hoje ele se sente muito feliz, depois que se assumiu, e eu acho que é isso mesmo, né, e assim, a gente pega em outros casos da vida, né, às vezes a gente tem problema para aceitar várias coisas na nossa vida, e e como isso faz mal, né? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar nosso próprio corpo, aceitar certas situações na nossa vida, ou a gente fica preso nessas situações, achando que a gente não consegue mudar, e às vezes a gente fica se remoendo, né? Então é importante a gente tentar ver outros caminhos, outras possibilidades, né? E aí a gente trouxe essa história do Igor, né? Para quem não conhece o Igor Guimarães, joga aí no YouTube que vocês vão ver vários vídeos engraçados dele. E se quiser ver o momento lá que ele se assume lá, que é bem interessante, foi no Pânico de 2018, né? Ele deu uma entrevista recente aí pro Vendo Podcast, quem quiser assistir. Ele fala desse momento aí que ele também tá passando assim, saúde mental, como a terapia tá sendo importante para ele. E ele fala desse momento também com o pai dele, né? Que é um momento assim bem emocionante da entrevista, né? Então quem tiver curiosidade pode jogar aí tanto o Igor Guimarães no Pânico ou Igor Guimarães aí no Vênus Podcast, né? Que ele dá uma entrevista
É bem interessante e assim, a parte do pai dele eu acho bem comovente, gente.